Sacrifício, epidemia, assassinato. As pistas estão nos ossos. Cada múmia é uma coleção de provas. Um caso a ser resolvido por uma nova geração de investigadores de múmias. Ossos não mentem. Essa é a peça do quebra-cabeça que eu procurava. Os mortos não se enterram sozinhos. Alguém os pôs ali. Nós temos de investigar tudo. Vamos fazer o que for preciso. Eles vão aplicar tecnologia de ponta para resolver mistérios por todo o mundo. Despertando os mortos para que contem suas histórias. A autópsia de uma múmia. Os ossos de uma rainha egípcia desaparecida poderiam estar enterrados em Edimburgo, na Escócia? Um museu guarda o corpo de uma mulher misteriosa, mas a inscrição que tinha seu nome está perdida. A autópsia de uma múmia traçará suas últimas semanas de vida, revelará os segredos de sua morte e reconstruirá o rosto da criança que estava enterrada com ela. Poderia ser o herdeiro do trono do Egito? Essas perguntas precisam da habilidade de nossos investigadores de múmias. Heather Washhane trabalha na polícia para identificar vítimas e descobrir a causa da morte. É incrível que as pessoas podem fazer umas às outras, mas temos vítimas de mortes acidentais, mortes naturais ou homicídios. É emocionante participar da análise de algo que é tão antigo. Eu realmente quero saber de quem eram esses ossos. James Morrow está na vanguarda da tecnologia radiológica. Ele tem quase 20 anos de experiência no estudo de ossos, corpos e múmias. Esta mulher tem 3.000 anos de idade e está a 5.000 quilômetros de casa. Nós vamos descobrir quem ela era. Nossos dois investigadores vão precisar de sua capacidade singular para resolver um enigma que está sem resposta há milênios. Uma rainha perdida? Há 100 anos, esses corpos foram retirados de suas tumbas no Egito e levados para o Museu Nacional da Escócia. 2 corpos, uma mulher e uma criança, um sobre o outro. Eu quero saber de quem são esses ossos, de onde ela vinha e o que ela era em vida. Estes restos foram trazidos pela primeira vez há 100 anos, mas é importante trazer a tecnologia do século XXI para cá e responder algumas perguntas. Este é o desafio e vamos fazer o que for preciso. Tudo o que foi desenterrado, ossos, caixão, tesouros, foi embalado e transportado de uma vez só. O egiptólogo Bill Manley é fascinado por este funeral há anos. Mas conseguirão os nossos investigadores decifrar o mistério que ronda esta mulher e esta criança? Esta é a tampa do caixão no qual a mulher foi enterrada. É muito grande, mais de 2 metros de altura, muito maior do que ela. O tamanho é mais uma indicação do seu status do que da verdadeira estatura que ela tinha em vida. A decoração do sarcófago levou Bill a acreditar que ele data de uma época da história egípcia conhecida por 17ª dinastia. O caixão pequeno, por outro lado, é simples, embora a criança enterrada nele use joias dignas de um príncipe. Quando vi o caixão pela primeira vez, foi espetacular, é muito bonito. E ver a decoração interna, o ouro, como era bonito, foi emocionante. O que me interessa mesmo é esse texto em hieróglifos que está bem aqui e que foi o único texto que fomos capazes de decifrar no caixão. É uma oferenda que o rei faz a Osíris, senhor de Jeto. Uma oferenda de pão e cevada, ave e bois para o espírito. Mas no ponto crucial, a inscrição termina. Está quebrada exatamente no ponto onde seria revelado quem ela era. As partes importantes que precisávamos para descobrir quem estava enterrado não estavam ali. Nós tínhamos tudo, menos o nome dela. Por que esta parte tinha que estar faltando? Por que não poderia ser qualquer outra parte da oração? Era o nome dela. Os hieróglifos foram moldados no gesso.
O tempo os apagou. Nem mesmo a mais nova tecnologia digital pode determinar o nome desaparecido. Mas os ossos estão intactos. Poderão eles revelar a identidade da mulher? Na busca por provas, James e Heather resolvem abrir. Enquanto ela se aproxima dos ossos, ele observa as riquezas encontradas no túmulo. Todo esse ouro é lindo, são coisas maravilhosas. A primeira tarefa de Heather é confirmar o sexo. Há diferenças básicas no esqueleto de homens e mulheres. Com toda certeza é mulher. Afirmo isso devido à aparência do crânio. Observei a testa e a parte de trás da cabeça, onde há os músculos do pescoço, e tudo era muito suave e gracioso, o que é um indicativo de uma mulher. Os utensílios do túmulo podem nos revelar muitas coisas sobre quem era a pessoa e de onde ela vinha. Depois vou examinar os ossos para determinar quantos anos tinha e se tinha idade para ter um filho. E farei uma análise de traumatismo, ferimentos à faca ou traumas por utensílios pontiagudos, como uma clava. É um estudo para verificar como ela morreu, se existe algum sinal de violência. Essa mulher tinha tantas coisas lindas, mas que significado tem para ela? No que isso a transforma? O que essas belas coisas podem nos dizer sobre essa mulher e sobre quem ela era? Acho que ela não foi enterrada com todos os seus bens. Não, mas esta tumba é um exemplo de riqueza. Esta é a maior coleção de obras em ouro que encontramos no Egito na época. Há mais ouro aqui do que o que poderíamos encontrar nos túmulos dos reis. A maioria vem de fora, da Núbia, não é ouro egípcio. Estes são anéis de ouro? São anéis de ouro, sim, que foram entrelaçados. Eu estou segurando este colar e ele tem 3.000 anos. Uma joia como essa costumava ser feita com 3 voltas, mas esta tem 4 voltas. Portanto, esta mulher era muito importante e era muito influente. Esta vasilha que você vê é decorada com imagens de babuínos. Essas imagens representam a elite dominante, as pessoas que viviam ao redor do rei. São feitas para os sacerdotes, as pessoas mais importantes do país e membros da família real. Então esta é a primeira coisa que pode ligá-la à realeza. Isto é a ponta do cetro. Deveria estar fixado a uma alça de madeira que depois se prenderia a um bastão. Esse tipo de cetro era usado pela realeza. Seu nome, Ru, significa proteção. Ela não poderia ser apenas uma mulher rica? Ela não era uma pessoa comum. Nessa época, no Egito, as pessoas não eram individualmente ricas. Elas possuíam coisas por causa do status na sociedade. Você disse que o ouro era núbio? O ouro era importado da Núbia. Mas e temos algo aqui mais específico. Esta peça de cerâmica. Esta peça vem da capital do reino Núbio, na época. Um lugar chamado Kurma. Assim, este material é conhecido por cerâmica Kurma. A peça encontrada na tumba é linda e vem da Núbia. É difícil de copiar. Os egípcios tentaram e falharam. Qual é a ligação pessoal dessa mulher com a Núbia? A Núbia fazia fronteira com o reino de Tebas ao sul. Na época do enterro de nossa múmia, muitos especialistas acreditam que os dois países estavam em guerra. Enquanto sugere que eles eram nobres. Agora, eles precisam unir suas descobertas. Achou algo interessante? Achei uma porção de coisas interessantes. O que encontrou? Para começar, ela é com certeza mulher. Que bom. Com relação à idade, analisei a região da base do crânio e ela está unida. Esta união acontece aos 18 anos. Mas há variações nas fusões cranianas e, como eu estava preocupada com esse tipo de variação, eu analisei a pelvis. Esta área da pelvis tende a se juntar em torno dos 17 a 20 anos e esta ainda não está totalmente unida. Dessa forma, eu sei que esta pessoa tem por volta de 20 anos. Seja quem for, ela morreu jovem.
Encontrou algum tipo de sinal, algum trauma? Encontrei sim. Encontrei sinais de traumas anteriores à morte. Achei alterações no osso externo. E é uma formação comum, ou uma fratura com várias pequenas fraturas margeando. É uma fratura muito séria também. O que causaria uma fratura como essa? Dá para ver por aqui que o osso começa a descer e começa a se fundir. Portanto, esta pessoa sobreviveu ao ferimento. Não foi isso que a matou? Não a matou, mas feriu muito. Algum palpite sobre quanto ela sobreviveu depois disso? De semanas a meses. Semanas a meses, excelente. Teria sido apenas um acidente ou algum tipo de ataque violento. Observei uma irregularidade no externo. E esta fratura pode ter sido causada por várias coisas, mas provavelmente um golpe no peito, desferido no peito. Agora, se fosse um golpe vigoroso, algo mais catastrófico, como alguma coisa caindo sobre ela, deveria haver fraturas nas costelas. E isso eu não vi. Portanto, é muito difícil descobrir o que aconteceu. O golpe que feriu a jovem mulher não a matou, mas seus efeitos permaneceram com ela pelo resto da vida. Ela poderia ter ficado incapacitada e com extrema dor, mas este é o único sinal claro de ferimento. Tinha boa saúde física, apesar do externo quebrado. Acho que gozava de ótima saúde, excelente saúde. Na verdade, ela revela sinais de uma vida privilegiada. Depois procurei marcas de atividade física ou de fato neste indivíduo de falta de atividade. Analisei os ossos na região onde os músculos se inserem. Verifiquei que são muito lisos e não dão sinais de terem suportado muita carga. Em seguida procurei sinais de artrite e não achei nada. Depois examinei a coluna vertebral e geralmente em pessoas que carregam muito peso ou seguram crianças, notamos alterações na coluna, onde encontramos formações ósseas pontiagudas nas vértebras. E eu não achei nenhuma. Isto pode ter acontecido por ela ser jovem, mas também... Em algum lugar? Não achei sinais de trauma ocorridos perto da hora da morte. Analisei a idade deste indivíduo e observei o desenvolvimento da arcada dentária. Com relação aos dentes, esta criança tem provavelmente 2 ou 3 anos, mas depois medi os ossos da perna e o fêmur, o osso da coxa, e eles estão relacionados com alguém pelo menos da era moderna com 1 ano e meio de idade. Isto poderia indicar que ela tinha uma infecção ou doença ou algo que inibisse o desenvolvimento. Depois, Heather encontra sinais de doença. A anemia pode causar uma rápida redução de glóbulos vermelhos que podem realmente mudar a aparência do osso do globo ocular, tornando-o esponjoso. É uma lesão chamada cribra orbitalia. Ela causa esses orifícios esponjosos acima do globo ocular. Mas nessa época, as pessoas raramente chegavam aos 40 anos e a alta mortalidade infantil era um fato da vida. Não sabemos o que causou a morte da criança. Pode ter sido anemia. Nós não sabemos. Não sabemos o sexo do bebê e não sabemos a relação entre eles. Correto. Realmente não há como dizer se a criança tem relação com essa jovem mulher. A mulher e a criança foram sepultadas juntas. Devem ter sido enterradas juntas porque depois que foram postas na cova, tudo foi coberto com pedras pesadas. Seria muito difícil removê-las depois. O fato de terem sido enterradas juntas no Antigo Egito tende a indicar que eram membros da mesma família. E a explicação mais óbvia frente às suas idades é que deviam ser mãe e filho. Embora tudo indique que os restos são de mãe e filho, os investigadores de múmias procuram provas científicas irrefutáveis. Em ossos mais novos, o DNA pode ser a resposta. Mas esses ossos têm 3.000 anos e já passaram por muitas mãos. Em casos antigos como este, é muito difícil para nós extrair o DNA. Com o passar do tempo, o osso degenera e a capacidade de extrair do osso que precisamos para fazer o teste de DNA fica muito comprometida. Os fatores de contaminação aumentam com o tempo. Portanto, os resultados que você obtém com o exame de DNA podem não ser do espécime que você está estudando. Eles precisam encontrar outras maneiras de determinar a identidade da mulher e da criança.
Os investigadores de múmias Heather Wash Haney e James Morrell tentam revelar as identidades de uma mulher e de um bebê de 3.000 anos enterrados com luxo no Antigo Egito. Parece que eram mãe e filho, e provas mostram que a mulher era da realeza, talvez até uma rainha. Agora estão se perguntando como era a aparência deles. Eles chegarão muito perto de saber colocando carne sobre os ossos na reconstrução facial. O processo começa aqui, nas instalações do Centro de Tomografia a Laser. Para reconstruir um rosto, é preciso uma cópia perfeita do crânio. O método normal é fazer um molde, mas isso pode danificar o osso. Este método revolucionário usa apenas luz. 3 lasers gravam todas as características do crânio. Fazem uma imagem tridimensional com a precisão da espessura de um fio de cabelo. Depois, o modelo virtual se transforma numa réplica perfeita de um crânio de 3.500 anos. Em seguida, raios laser atingem um bloco de gel plástico. Depois de 18 horas, a cópia do crânio emerge feita em resina impecável. Muitas vezes, em casos de medicina legal, o que o artista forense e o reconstrutor fazem nos ajuda a resolver um caso. O rosto será reconstruído pela antropóloga facial Caroline Wilkinson, especialista mundial neste tipo de trabalho. Esta técnica é um misto de ciência e arte. Um dos problemas da reconstrução facial é que é muito difícil determinar a cor dos olhos. Se você não tem a sorte de ter um fio de cabelo preso à cabeça, é muito difícil determinar o tipo de penteado usado. Portanto, há muitas conclusões que são baseadas na experiência e talvez na sensibilidade. No caso do bebê, há poucas pistas para sua identidade. Portanto, para James, esta é uma oportunidade única. Eu estou intrigado e para mim é muito importante olhar o rosto desse bebê. É um bebê que viveu há 3.000 anos. Quando as reconstruções forem reveladas, será que James poderá ver o rosto da realeza, de uma rainha e talvez de seu herdeiro? Eles ainda terão um grande enigma a ser resolvido. Essas pessoas tinham uma ligação pessoal com um poder inimigo. O ouro e as cerâmicas foram encontrados em seu túmulo. Nenhum outro túmulo dessa época contém tantos tesouros. E isso os liga com a Núbia, que se acreditava ser o grande rival do Egito. Como membros da família real egípcia poderiam ter laços tão íntimos com o grande inimigo do país? A ideia de que ela poderia ser Núbia faz alguns pensarem que ela pode ser parte de um casamento dinástico. Seria interessante imaginar que uma princesa núbia ou uma pessoa núbia pudesse se casar com alguém da linhagem real egípcia. Se fosse verdade, isso mudaria a história. Mas temos que chegar ao fundo da questão. Precisamos resolver este enigma. Ela é egípcia? Ela é núbia? A única maneira que conheço de descobrir isso é fazer um teste de isótopo de estrôncio. Estes ossos nunca passaram por esse teste antes. O estrôncio aparece no solo e é transportado pela cadeia alimentar, aparecendo em partículas em nossos ossos. Um dente é usado como amostra. Preso dentro do esmalte, há um sinal de estrôncio tão confiável quanto uma certidão de nascimento. O solo da Núbia e do Egito são diferentes. As amostras de estrôncio serão diferentes. Analisando o estrôncio, seremos capazes de dizer se esses indivíduos são da Núbia ou do Egito. Por mais de 3.000 anos, esses ossos repousaram num lugar a 5.000 quilômetros de distância. Mas onde eles nasceram? Essa mulher seria filha do Egito ou teria morrido longe de casa? O resultado reescreverá a história, provando que uma rainha desaparecida do Egito veio de um outro país? Ou encontraremos outra explicação para a ligação dessa mulher com o reino rival da Núbia? Outra peça do quebra-cabeça será revelada quando sair o resultado.
Esta é uma descoberta importante porque temos diferentes tipos de indícios indicando coisas diferentes. O estrôncio nos mostrou onde ela cresceu e nos revelou que, na verdade, ela é do Egito. Fascinante. O que pudemos descobrir é muito gratificante. Ela é da 17ª dinastia do Egito, é mulher e é egípcia, e é uma rainha. Minha próxima pergunta é: qual das rainhas ela é? Sabemos que existem várias que viveram nessa dinastia, nesse período de tempo, mas qual ela seria? 10 faraós da 17ª dinastia. Um processo de eliminação reduz as possibilidades. Pela época que o corpo parece datar, eu acho que há duas fortes possibilidades. Uma rainha chamada Rahanques, que foi casada com o rei, embora não saibamos qual. E outra rainha chamada Nambenhat, que foi casada com o rei Sanak II, da 17ª dinastia. Os investigadores de múmias chegaram muito perto de identificar esta mulher. Mais de 3.000 anos após sua morte, temos a imagem de como seriam a mulher e a criança. As reconstruções faciais estão completas. Seriam eles mãe e filho? A pergunta é difícil de responder. No final das contas, embora baseado na ciência, a reconstrução facial ainda é uma arte. Portanto, no final das contas, temos que descobrir por nós mesmos. Temos que tirar nossa própria conclusão. Essas pessoas eram relacionadas? Apesar destes restos mortais terem 3.000 anos, nossa investigação nos ajudou a diminuir as dúvidas sobre quem ela era e a fazer uma imagem dessa jovem mulher e da criança. Uma mulher egípcia com uma vida privilegiada que não a protegeu de um grave ferimento ou de uma trágica morte prematura. A causa da morte permanece incerta, mas o enterro sugere que ela e a criança morreram ao mesmo tempo. Isso estaria relacionado de alguma maneira sinistra às suas relações núbias? Uma ilha deserta, um lugar para quarentena e morte próxima. Uma múmia misteriosa jogada numa cova rasa. O corpo sofrido e contorcido, o rosto paralisado por mais de um século em um grito silencioso. Totalmente vestido, sem caixão. Coberto com cuidado. Teria essa múmia morrido de uma praga assassina? E realmente teria viajado milhares de quilômetros para morrer aqui? E por que há um homem chinês no Peru? Os investigadores de múmias vão usar toda a sua habilidade para responder a questão. Esse homem realmente era portador de uma epidemia que poderia ameaçar um continente? Ou sua esquálida morte em quarentena não serviu para nada? Talvez estivessem morrendo muito depressa aqui e foram obrigados a se livrar deles rapidamente. Nesta investigação de múmias, James Morrell, da Universidade do Novo México. Ele é radiologista e usa tecnologia de ponta para examinar corpos vivos. Faz parte do mistério. Hoje ele tem de concentrar sua habilidade nos mortos. Bom, há órgãos aqui. E o Dr. John Schultz, da Universidade da Flórida Central. Ele é antropólogo forense que lida com mortes suspeitas de nossa época. Hoje ele vai investigar um corpo que está morto há mais de um século. Estamos usando ciência, usando tecnologia para nos ajudar a responder a maior pergunta: do que morreu este indivíduo? A Ilha das Múmias. América do Sul. Costa do Pacífico, no Peru. James Morrell e John Schultz estão viajando para uma ilha deserta, uma base naval distante apenas 1 quilômetro da capital, Lima. É à direita lá na frente? É a ilha. Consegue ver daí? Eu só consigo ver uma parte da costa. É bem desolado. É, parece um deserto. Nada além de areia. Nada além de areia e múmias. Há muito tempo, esta ilha era um hospital. A única prova de que ele existiu é uma coleção de corpos ressecados. José? Olá.
O arqueólogo José Antônio Hudwalker está desencavando os segredos da Ilha das Múmias. Oi, José, como vai? Oi. Recentemente, sua equipe encontrou outro cadáver. Os investigadores de múmias vieram aqui para desenterrá-lo e descobrir como ele morreu. É importante fazer um exame forense deste indivíduo. Queremos dar uma identidade a esse homem. Quem ele era? Em que condições chegou na ilha? Estava doente? Aí está ele. Com parte da cabeça exposta. A exumação é um processo lento e doloroso. Tem de ser feita com muito cuidado. Muito mais cuidado do que na hora de enterrar um corpo. É incrível como eram enterrados em covas tão rasas. Acho que eram trazidos para cá e enterrados o mais rápido possível, porque os corpos não tinham caixões. Não. Talvez estivessem morrendo muito depressa e tiveram que se livrar deles. E só com a roupa do corpo, é só o que eles têm. Um túmulo cheio de pistas e nenhum sinal de respeito. Por que esse corpo foi sepultado dessa forma? A resposta está no passado obscuro da ilha. Hoje, São Lourenço é uma base naval, mas no começo do século XIX, ela defendia o Peru contra um inimigo invisível, a epidemia. Aqui era um centro de quarentena, um lugar de detenção e isolamento. Os que o construíram tinham pavor do fantasma da doença. Não sabiam como a infecção se espalhava. Mas estavam prontos para fazer qualquer coisa para afastá-la das ruas da capital do Peru. Então, em 1883, eles baixaram um decreto. Se um marinheiro ou imigrante tivesse algum sinal de doença quando o navio atracasse no porto, seria levado a São Lourenço. E provavelmente nunca sairia de lá. Eu vejo São Lourenço como uma espécie de local entre as ilhas Elise e Alcatraz. Além de você ser imigrante, tem que passar por ela e ser registrado de uma forma, mas de outra forma você está sendo preso. Os investigadores de múmias foram chamados para examinar esta múmia porque ela parece ser diferente das outras. O olhar forense de John imediatamente descobriu a diferença. Parece que esse rapaz viajou uma longa distância para morrer na Ilha das Múmias. Podemos ver claramente pelos traços morfológicos do rosto que este indivíduo tem ancestrais asiáticos. Realmente tem, mas não sobrou muita pele do rosto. Veja só. Parece que um homem de origem asiática morreu na Ilha das Múmias. Ele mereceria estar em quarentena? Estaria ele tão doente a ponto do Peru precisar ser protegido contra ele? Ele seria vítima de um desgaste de saúde brutal ou um dos primeiros portadores de uma epidemia assassina que foi afastada do Peru? Toda essa investigação é sobre isso. Vamos começar a examinar as mãos e o peito. As pernas estão começando a aparecer agora. São Lourenço é uma ilha realmente deserta. Não há água potável, não há vegetação. As mesmas condições que tornam a vida insustentável aqui tornam a ilha perfeita para a mumificação. O ambiente é seco, muito pouca chuva, boa drenagem. E havia sais no solo que também poderiam ter ajudado a preservar, ajudado a secar os tecidos. A cor da pele, a cor dos cabelos, tudo nessa múmia era absolutamente lindo, absolutamente incrível, lindamente preservada. A beleza está sob a pele. Em resumo, é o que está no corpo que vai resolver a questão. Ela contém provas da epidemia assassina? Será que ainda vamos encontrar órgãos aqui e fazer alguns testes? Eu espero ver os órgãos. Só não espero que os órgãos estejam como eram na época. Não espero vê-los como estão em uma pessoa viva. Para determinar se a morte foi causada por doença, eles precisam de órgãos internos. Qual a chance de encontrarem a prova de que precisam? Ele é uma cápsula do tempo, e através dessa cápsula eu espero descobrir o que o matou. Finalmente, a múmia está pronta para completar a jornada que começou no século XIX. Ela percorrerá o último quilômetro até o continente sul-americano. Quando pusemos nosso homem no caixão, eu lembrei que ele não havia tido um caixão.
Então é seu primeiro caixão de verdade. Foi um momento solene quando o tiramos da ilha e o levamos para a costa. Foi o fim. O encerramento. A ilha, o cemitério, a natureza descuidada do enterro. Tudo sugere uma morte muito solitária. De onde quer que tenha vindo, ele estava muito longe de casa. Os investigadores levaram a múmia para um hospital em Lima. Essa pessoa morreu em quarentena, mas qual foi a real causa de sua morte? O corpo ainda carrega sinais de uma epidemia mortal? Há anos, James estuda corpos doentes de pessoas vivas. Hoje, frente a uma múmia, a experiência é vital. Ele descobre um sinal do que pode ter acontecido minutos antes da morte. É interessante, a posição desse corpo é um pouco diferente. Eu sei que notou isso quando vimos a múmia pela primeira vez. Eu nunca vi isso numa múmia antes. Eu já vi em pacientes reais. Chama-se descerebração, o que pode ocorrer tanto por um golpe traumático no cérebro ou devido à falência múltipla dos órgãos que acaba chegando até o cérebro. A pressão intracraniana sobe e o corpo tem um tipo de espasmo. Nos momentos anteriores à morte, a pressão no cérebro aumenta. O corpo da vítima se contorce por uma poderosa onda de choque. A descerebração maltratou tanto este corpo que sua marca ainda existe um século depois. Pulsos comprimidos. Polegares virados para baixo. Os braços estão com os ombros virados para dentro. A perna está estendida e os dedos dos pés retesados. É o que vamos ver agora. É muito previsível. É o que devemos ter aqui. Esta é uma grande descoberta. Os investigadores agora procuram por uma das duas causas da morte. Um golpe na cabeça tão violento que causou um dano enorme ao cérebro, ou falência múltipla dos órgãos e o corpo não suportou. Um exame a olho nu não pode revelar muita coisa. Eles precisam de uma tomografia. A tomografia computadorizada cria uma imagem precisa do que está acontecendo sobre a pele. Se ainda houver órgãos na múmia, eles revelarão. Se houver sinais de um ferimento na cabeça, James o verá. Eles estão fazendo uma tomada a cada centímetro, entendeu? Em cada ponto. Sei. Abaixe o paciente. Apenas tomadas horizontais. Isso, um axial como esse. Como um pedaço de pão. Sei. Será como cortar você aqui, tirar a parte de cima e olhar para baixo, entendeu? Ah, tá. É isso, Tá bom. vai ser. O interior da múmia é revelado pedaço a pedaço. Ainda no peito. Ele ainda tem os órgãos. Tem o fígado, tem os rins, a espinha dorsal. Parece muito bem, olha só. Não tem fraturas na espinha, pelo menos ainda não. E eles chegam à cabeça. Se o que ele vê é o que parece, eles podem estar olhando para a causa da morte que não tem nada a ver com doença. Alguém apareceu e disse que houve uma possível fratura ao lado da caixa craniana. Parece que acima do olho direito tem alguma coisa lá. Vamos voltar e fazer mais algumas tomadas de 2 milímetros. Com pequenas tomadas, vamos identificar certamente isso. Uhum. Se for uma fratura ou não. Nós estamos próximos à área da suposta fratura. Vamos pegar 2 milímetros de cada vez. Se há evidência de fratura no crânio, combinada com sinais de descerebração, eles começam a achar que esta morte foi violenta. Tem cérebro, tem um cérebro aí. Nós conseguimos ver o olho está bem preservado, o nervo óptico é bem visível, é maravilhoso. A máquina amplia a área da suposta fratura. Qualquer esperança de encerrar o caso desaparece rapidamente. Parece bom, mas ainda não há nada aqui, está limpo. Parece que a suposta fratura não é uma fratura de crânio, é a maneira que ele girou na máquina, é devido ao equipamento. Isso acontece sempre. O próximo passo é um raio-x. Ele revela coisas que a tomografia não consegue. Pronto para olhar essas chapas? O esqueleto está em boas condições. O que quer que tenha matado esta pessoa não o fez através do esqueleto. Não há nada quebrado. Foi então... uma outra coisa, não é? Foi. Um trauma na cabeça ou no corpo foi descartado. Mas o raio-x revela algo sobre o corpo.
Estamos olhando para alguém com mais ou menos, na minha opinião, entre 25 e 30 anos. Com certeza é adulto, mas não é velho. Não. O que verificamos em termos de sexo. Morfologicamente, acho que estamos olhando para um homem. É um homem. Na tomografia nós pudemos ver o pênis. Um homem entre 25 e 30 anos de idade. Mas quem ele era e de onde ele vinha? Para John, cada rosto conta uma história. Ele estava confiante ao ver o corpo pela primeira vez. Agora ele tinha certeza. Para mim é muito óbvio que este indivíduo tem ancestrais asiáticos. Isso mesmo. Muito bem, ele é de ascendência asiática. Algumas características morfológicas do rosto são claramente asiáticas. Primeiro vemos os olhos da face muito largos. Eles são grandes. Normalmente é difícil determinar a origem de alguém analisando a forma do crânio. Mas esses traços são muito marcantes. E as cavidades intraorbitais são ambas intermediárias. Todas essas características são claras quando examinamos o campo e falamos que certamente indicavam um asiático. Sim. Mas não só o corpo revelou as origens da múmia. A equipe chamou Maria Luísa Patron para analisar as roupas da múmia. Ela é especialista em tecidos históricos. Estudando as vestimentas, ela espera identificar o país de onde vem a múmia. Dá para perceber que os tecidos estão em bom estado de preservação. Pelo estilo, podemos notar que é oriental. Maria Luísa é capaz de relacionar o estilo das roupas com um país. A calça curta e o abotoamento entrelaçado são chineses e do século XIX. Quando descobrimos que ele era chinês, pensamos: o que um chinês fazia no Peru? De fato, a comunidade chinesa de Lima tem seu início em meados do século XIX, quando quase 100 mil trabalhadores chineses foram levados ao Peru. Eles deram a volta ao mundo à procura de uma vida melhor. O que matou o homem da Ilha das Múmias? Não foi violência. Teria sido uma epidemia assassina? Quando os investigadores fizeram a tomografia, descobriram que os órgãos da múmia haviam resistido. Isto pode oferecer uma última chance para desvendar o caso? Eles chamaram 2 patologistas peruanos que tomaram uma difícil decisão. Os doutores Garcia e Lombardi vão abrir o corpo. Os patologistas serão capazes de coletar tecidos suficientes para descobrir a doença que deu fim à vida deste homem? Chegar aos órgãos já é em si um desafio. Tome cuidado aí, por favor. São ossos muito duros. Às vezes, os procedimentos que os patologistas precisam usar são mais industriais que cirúrgicos. Quando a serra for ligada, essa carne dura começará a queimar e a cheirar. E carne queimada tem um cheiro que é horrível, é muito ruim. É insuportável. Tesoura. Os investigadores de múmias ainda não sabem se tudo isso vai valer a pena. Eles sabem que há órgãos lá dentro, mas qual será seu estado? Aqui estão os rins. Um rim. E muito bonito. Olhe para este rim. Seco, ressecado, enrugado, mas ainda assim identificável. Esta é a evidência na qual os investigadores baseiam suas esperanças. Eu acho que esse é o melhor rim que eu já vi em uma múmia. Os patologistas continuam a trabalhar no corpo. Tiram tecido do fígado, do estômago, dos intestinos e do coração. À medida que retiram os órgãos, descobrem sinais de como o corpo começou a se deteriorar enquanto seu dono ainda estava vivo. E com uma olhada no pulmão esquerdo, eles fazem uma descoberta crucial. Veja isso. O pulmão esquerdo está totalmente destruído. Parece que a múmia sofria de inflamação da pleura. O outro pulmão conta a mesma história. Vejam isso. Nosso homem tinha um doloroso acúmulo de fluidos nos 2 pulmões.
A inflamação da pleura ataca as pessoas vulneráveis com sistema imunológico fraco. Nossa múmia era assim. Este homem foi abatido por uma doença que acabou matando. Mas que doença foi essa? Seria a epidemia assassina que tanto assustava aqueles que o puseram em quarentena na Ilha das Múmias? Agora, as amostras devem ser enviadas para análise. Nas semanas seguintes, serão feitos vários testes. Os investigadores só podem esperar. Semanas passam. Um novo semestre começa na Universidade de John e finalmente chega o relatório do laboratório. Olá, é o James? Oi, James, é o John. Como vai? Muito bem, John. E você? Tenho ótimas notícias. Eu recebi os relatórios com os resultados dos patologistas e vou te falar, são muito interessantes. Em primeiro lugar, acharam um parasita característico de pessoas do sudeste da China. O fígado dele continha esquistossoma. É a primeira vez que uma múmia é encontrada fora da China com esse parasita. Isso deve ter ocasionado diarreia. E como ele parecia doente, as autoridades acharam que ele podia ter cólera. Isso o enfraqueceu, mas não o teria matado. Isso o enfraqueceu, mas não o teria matado. Parecia cólera, mas não era. E tem mais. Ele não trouxe um, e sim 2 parasitas para a ilha. No pulmão encontraram ovos de um parasita chamado Paragônimos. Parece tuberculose e é muito raro no Peru. Parece tuberculose. Isso explicaria a inflamação da pleura que danificou os 2 pulmões. Ele estava tão doente a ponto de convencer as autoridades portuárias de que poderia ter uma praga assassina. Quando o nosso homem chegou a São Lourenço, já devia estar muito doente. Ele tinha um parasita que causava diarreia, tinha cólicas abdominais que, para olhos leigos ou até mesmo de profissionais, poderiam parecer cólera. Para mim foi fácil imaginar o que deve ter sido a vida desse homem, pelo menos no último mês. Como ele sofreu, e foi horrível não ter tido nenhum tratamento médico. E ninguém para cuidar dele. Mas nenhuma dessas doenças era fatal. O que matou esse homem foi um terceiro parasita que ele portava quando chegou à quarentena. Em seu estômago, acharam um parasita chamado Balantidium coli. Este é o que deve ter acabado com ele. Ele pegou esse parasita na ilha. A quarentena afastou esse homem do mundo, mas o obrigou a entrar em contato com pessoas que estavam morrendo e cuja doença o infectou. Quando ele pisou em São Lourenço, seu destino estava selado. As últimas horas do nosso homem não foram nada agradáveis. Ele tinha infecções nos pulmões que estava sufocando. Tossia e realmente lutava para respirar. Ele sofria, estava morrendo e fazia o possível para chegar ao dia seguinte. E um dia não chegou. Ele corria o risco antes de chegar à Ilha das Múmias? Acho que não. Sua morte ajudou a salvar vidas? Eu acho que não. O Centro de Quarentena de São Lourenço foi criado para salvar vidas. Talvez a longo prazo isso tenha acontecido, mas houve um preço. Preço que incluiu a vida deste homem. Bom, infelizmente, ele quis uma vida nova e atravessou o mundo para encontrar essa vida e nunca chegou ao seu destino. Se tivesse ido direto para o continente, teria tido uma vida completa. Teria morrido idoso. São Lourenço o matou. Versão brasileira Clone.